povo, tudo bom, gente? Tô com sede. Bem, gente, como a gente havia desde ontem, né, por essas horas, a gente ficou meio assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Não vai ter mais cultos, não vai ter mais lives e uma agitação tremenda. E a gente gravou vídeo, vão chamando, gente, os seus pastores, os padres, certo? As pessoas que ingressam sobre igreja. A gente pode ou não pode fazer culto, a gente pode ou não pode fazer live. E nós hoje temos um convidado, né? A gente se comunicou. E daqui a pouco, viu, Taiguara? Eu chamo você. Deixa o pessoal entrar aqui, que vai ser o Taiguara Fernandes. Eu quero uma das coisas que ele tem que me explicar o que é isso na apresentação dele. Ele é advogado, jornalista, palestrante e também alguma coisa com Saint Marx Arquelante, defende-nos imperial. Acho que isso é uma frase, né? Ele vai explicar e traduzir aqui para vocês. Ô, pastor Paulo Gildo, ô, pastor Gildo, a paz, tudo bom? A gente hoje vai esclarecer, gente. Oi, Taiguara, já tu me chama aí. E a gente vai esclarecer tudo. Acho que já dá para entrar, tá? Agora já tá entrando bastante pessoas aqui. E essa live eu espalhei, né? Espalhei aí para os padres, que eu espalhei mais para os pastores, que eu não tenho os telefones dos padres, né? Gente, e Taiguara, ele é católico, não é isso, Taiguara? Deixa eu chamar aqui você. Para vocês entenderem que a gente aqui não vai fazer uma live somente para a igreja evangélica. Muito pelo contrário, a gente vai fazer uma live para pessoas que têm igrejas, cultos, templos religiosos, né? Não chegou aí o quê? O solicitação? Não, Taiguara, não chegou. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se já chegou aqui em cima. Chegou de Paulo Roberto só depois, não posso, Paulo Roberto, mas deixa eu ver se eu consigo te chamar. Opa, aqui, sim, chegou, aqui, chegou. Pronto, gente, estamos entrando aí com Taiguara, 2 minutinhos, 2 segundinhos, né, que demora um pouquinho quando a gente já... Aí! Agora foi. Agora foi, eu não tinha visto, porque demora um pouquinho, tem um delayzinho, né? Tem Gente, seguinte, eu queria estar agora que você se... Que frase é essa aqui? Saint Michael, Arcângelo, defende-nos em... Isso é o quê? É latim? Isso é latim. Fala aí, o que é isso? O que é isso? Isso aí é uma invocação do arcanjo São Miguel. Amém. São Miguel. Defendei-nos no combate, o arcanjo que combateu Satanás, que Da derrubou guerra, né? Lúcifer. Da Exatamente. guerra. Exatamente. Miguel, Arcanjo Miguel. E também tem outro arcanjo. Ai, meu Deus. Eita, Rafael e Gabriel. Gabriel. Mais 3. Arcanjo Gabriel também. E. Eita, tá vendo? Um católico dando na evangélica aqui. Gente, perdão aí, sabe? Não sei o nome dos anjos, não. Mas Miguel, o arcanjo Miguel e Gabriel a gente tem que saber, né? Pelo menos isso. Agora, esse Rafael aí eu não sei, não. Rafael que guiou Tobias. Pois isso aí eu não sabia. Isso aí eu não sabia, não. São os 3 arcanjos cujos nomes são revelados na Escritura. Cara? Sabe quem vai curtir com muito minha cara? Acho que você sabe quem é. É Dilma. Por quê? Dilma, porque ela vive brigando com esses crentes que ela fala, sabe? A gente vive brigando com esses católicos, ela vive brigando com esses crentes. A gente se engalfinha, mas a gente é amiga. A gente já fez até uma live juntas. Então, deixa eu te apresentar aqui, porque, assim, meu público, a maioria de pastores, né? Eu não tenho os dos padres. Eu gosto muito dos padres, mas a gente já tem muitos, assim, a gente tem muita afinidade, porque lá na Câmara, quem tá no bater tá ali, né? Somos nós, a ideologia de gênero, 2016, não sei se você lembra. Chegou o padre, eu esqueci o nome dele, eu tenho maior vontade de ter um encontro com ele novamente. Teve um momento que ele quis me esperar, eu estava atrasada no trânsito, e ele só começou a reunião quando eu cheguei. Eu senti uma responsabilidade tão grande, porque eu senti dali que eu não estava representando a igreja evangélica, gente. Não é isso. Eu estou representando... as pessoas que são conservadoras e cristãs na sua genuidade, né? Que nasceram assim, que creem em Cristo, que creem nos princípios cristãos, nos princípios bíblicos. E eu me senti muito mais assim, com peso muito maior, né? E a gente venceu ali,
Vencemos, Sim. glória a Deus, e retiramos do Plano Municipal de Educação a ideologia de gênero. Então, para os pastores e as pessoas que estão aqui, Taiguara é advogado, jornalista, palestrante e católico, né, Taiguara? De Campina Grande, e a gente vai fazer justamente uma defesa aqui da fé cristã, né? Da fé e dos princípios cristãos. Como é que a gente botou na nossa live lá, hein? Tu quem fez o título? Liberdade de religião e intervenção política. Exatamente. Liberdade de religião e religiosa e intervenção política. E quem Isso. diria, né? No Brasil, a gente, se bem que nós que somos daí, que mantemos essa vamos dizer assim, essa vigilância, né? Como é que chama aquele pessoal que fica no muro lá, na torre de vigia? Os sentinelas, né? Se Deus não Sim. guardar a cidade, vão vigir os sentinelas. Tem, gente, tem pessoas que estão nos assistindo agora, pessoas como eu, como Taiguara, como a Frente Parlamentar Evangélica, como Damares, né, Taiguara? Que a gente fica em sentinela constante. E a gente sabe que de vez em quando estão querendo tirar a nossa liberdade. De vez em sempre, né? Na verdade. Isso. E a gente está ali para combater. Mas essa foi demais, gente. Essa foi uma facada. É uma falta de respeito, né, Taiguara? Uma falta de respeito e consideração muito grande com o povo, que é grande, gente. A gente é 90% ou mais, né? Cristãos no nosso Brasil. Isso. E eu fiquei assim, abismada com a coragem, a petulância, a arrogância, a prepotência desse decreto. Mesmo que não é bem assim, a interpretação. Mas vamos lá, eu queria que você iniciasse com toda o que aconteceu, a polêmica toda, tá? Agora, diga aí, para você falar aí. Pois é. Cada dia matando um leão aqui no Brasil, né? Ainda mais nessa situação que a gente se encontra hoje, que está sendo aproveitada de todas as formas possíveis, né, para fazer um controle político sobre a população que, de todas as maneiras possíveis, ele só pode ser classificado como abusivo e exorbitante, né? A gente, isso aqui que a gente está conversando não vai servir só para pessoas aqui na Paraíba, vai servir para outros lugares também. Porque o que eu pretendo provar aqui, para todo mundo que está nos assistindo, católicos, evangélicos, pastores, especialmente para eles, os pastores que têm uma capacidade de ação, né, dentro da política e no meio social. O que eu quero demonstrar para vocês, e eu vou fazer isso daqui para o fim dessa live, é que todos esses decretos estaduais que não classificam as atividades religiosas, as cerimônias religiosas, missas, cultos ou quaisquer outras cerimônias religiosas, como atividades essenciais, são decretos flagrantemente ilegais, inconstitucionais, não devem ser aceitos e eles não têm base jurídica. Tá? Ele não tem base no ordenamento jurídico brasileiro. E isso é uma coisa que precisa estar bem clara, porque muita gente... Eu não estou entendendo, Elisa. Eu estava falando isso na live anterior que eu fiz com o Raoni. Eu não estou entendendo por qual motivo a gente pode ir para supermercado e não pode ir para a igreja. É tão engraçado que você não pega live em supermercado, você não pega live no banco, né? Naquele tumulto, naquela muvuca toda, mas você pega live numa loja de... Ou você pega... Meu Deus, live, ó, não pega corona. Eita, é tanta live na minha cabeça. Não pega coronavírus no banco, não pega coronavírus no supermercado, mas você não pega no supermercado, mas pega na feira, certo? Isso. Na feira, ao ar livre, você pega. É incrível, né? Onde... É engraçado que o pobre, a pessoa que é mais carente, ela só tem condições de comprar na feira e agora ela vai ter que ser obrigada a comprar no supermercado. É assim, é surreal. Aí hoje eu vi um vídeo do pessoal fechando uma loja grande, lojas americanas. Fecha, 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 porque se é do pobre fecha, o do rico também tem que fechar.
E engraçado, é muito cômico isso, porque esse vírus foi trazido para as pessoas que têm mais condições, né? Quem viajar para o exterior, quem tem dinheiro para viajar para o exterior, quem trouxe o vírus para cá. Mas você ia dizendo do decreto, né? E eu escutei um procurador hoje falando que esse decreto que Bolsonaro fez das atividades essenciais, ele regulamenta a lei 13.979, Isso. que é a lei que diz que só o governo federal é quem pode dispor sobre serviços essenciais. Né? Exatamente. E ele vem decretando, aí vem a questão das igrejas, que já foi, mas o STF derrubou essa das igrejas? Olha, não. Veja só. Essa é uma coisa bastante necessária de a gente esclarecer. Sim. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.341, que é a famosa ADI pela qual o ministro Marco Aurélio aceitou que os estados determinassem, né, as medidas de isolamento necessárias. A decisão, na verdade, do ministro Marco Aurélio diz o seguinte: o tribunal, por maioria, referendou medida cautelar acrescida de interpretação, conforme a Constituição, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo nos termos do inciso 1º do artigo 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Então, a decisão que foi concedida no Supremo Tribunal Federal, ela diz que quem vai dispor sobre os serviços considerados essenciais é o presidente da República. Essa decisão foi publicada no dia 15 de abril de 2020, ADI número 6.341. O ministro Marco Aurélio... Então, derruba aquela ação, que o desembargador do Tribunal Regional Federal, que ele tinha derrubado a questão das igrejas como atividade essencial. Aí foi o contrário. Tinham suspendido as igrejas como atividade essencial. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que sim. Reconheceu que sim, elas são atividades essenciais. É verdade, é isso mesmo aqui. Ó. O entendimento do desembargador Roy Reis Freire, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, derrubou a decisão do 1º grau e voltou a considerar igrejas e lotéricas como serviços essenciais durante a quarentena do coronavírus. É isso, gente. Exatamente. Somos essenciais, ponto. E a igreja é serviço essencial. Pronto. Porque, veja, se o STF disse na ADI 6.341 que cabe ao presidente da República dispor sobre serviços e atividades essenciais, e o decreto 10.292, de 25 de março de 2020, disse que devem ser consideradas atividades essenciais. Inciso 39, atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Se as atividades religiosas de qualquer natureza já são consideradas serviço essencial por um decreto federal, um decreto estadual não pode dizer o contrário. Exatamente. Foi o todos os decretos municipais e estaduais que contrariam esse decreto não tem validade jurídica. Agora, veja, isso já está aí há muito tempo. Isso está aí veja só, o decreto do presidente da República reconhecendo atividades religiosas de qualquer natureza como atividade essencial existe desde o dia 25 de março de 2020. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que o presidente da República pode dispor por decreto sobre serviços públicos e atividades essenciais, é de 15 de abril de 2020. Então já vai fazer um mês, já fez um mês que essa decisão existe
e já vai fazer 2 meses que o decreto do presidente da República existe. Então me diga, por que motivo as igrejas ainda não são consideradas dentro dos estados como atividade essencial? Porque elas são tratadas com índole proibitiva. Por que um decreto como aquele que saiu ontem aqui no estado da Paraíba libera, por exemplo, feira livre, hipermercado, supermercado, laboratórios, concessionárias, loja de autopeça, insumo de informática? Eu defendo que tudo isso esteja livre, tudo isso esteja aberto. Exatamente. Mas por que libera isso tudo e nós não podemos, né, ir à igreja com as medidas adequadas de cuidado, as medidas sanitárias, que são aquelas definidas pelo Ministério da Saúde? Então isso não tem base jurídica. Tá entendendo? As igrejas só não estão abertas porque ninguém quer. É somente por causa disso. Porque estamos muito pacíficos, né? Os protestantes, aí lá vem a corda para meu lado, não estão protestando mais nada. Né? Chegou a hora, gente. Chegou a hora da gente começar a protestar. Chegou a hora da Igreja Católica também exigir. Hoje eu passei agora no Cajá e tinha na Igreja Católica, eu acho que tinha umas 7 senhoras. Eu acho que elas estavam rezando distantes umas das outras na frente da igreja fechada. Mas veja que coisa. Aquilo me é doeu, doloroso sabe? isso. Eu acho que elas estão com saudade. Eu ouvi pessoas dizendo aqui, eu quero a missa, eu quero a igreja, eu estou com saudade da igreja. É muito doloroso e muito cruel. Mas antes da gente adentrar no absurdo da letra da lei do decreto, da letra do decreto, não sei se você acompanhou, há uns 15 dias atrás, eu coloquei um projeto de lei indicativo solicitando que a Prefeitura Municipal de João Pessoa deixasse reabrir os templos, resguardados todos os critérios, né, sanitários, a distanciamento de 2 metros quadrados de uma pessoa para outra, lavagem das mãos, álcool em gel, termômetro de testagem. E, infelizmente, com todo esse aparato, a Câmara Municipal de João Pessoa decidiu nem aprovar um projeto indicativo que é um requerimento que vai para o prefeito como uma sugestão. Infelizmente, apenas 5 vereadores. Eu, vereadora Raíssa, o vereador Lucas de Brito, o vereador Tiago Lucena e o bispo Zé Luiz, que votamos a favor e o restante, infelizmente, não. Quinta-feira, eu protocolei outro requerimento, né? Tendo em vista, você sabe o que aconteceu em Recife, né? Que lá decretaram que nem lives a igreja não podia fazer. Prevendo isso, tivemos reuniões, muitas discussões, e eu resolvi impetrar um outro requerimento de projeto indicativo para que o prefeito garanta, pelo menos, que os padres e os pastores tenham acesso às suas igrejas para as lives, para a ação social, que hoje muitas igrejas estão fazendo ação social, lives é administrativo, porque não tem como fazer nada se não tiver o administrativo da igreja. Esse requerimento vai entrar terça-feira que vem e já está com a assinatura da vereadora Raíssa, do vereador João Almeida, Tiago Lucena, Lucas de Brito, Marcos Henrique, está com a assinatura bastante boa. Mas, pelo que eu estou vendo, Taiguara, a gente não tem que lutar pelas lives só, né? Esse é um dos grandes erros que foi cometido, tá? Porque se aceitou a restrição absurda de algo que não havia já restrição. Então, ao aceitar isso aí, nós aceitamos cada vez mais. Então, cada vez mais a coisa vai se tornando proibitiva, porque... Vai ficando cultural, né? Exato, você vai comendo pela beirada, vai comendo pela beirada, de repente chega um decreto que diz expressamente, fica proibida a realização de missas, de cultos e de quaisquer cerimônias religiosas. O decreto da Paraíba, que é uma cópia do de Pernambuco, é tão contraditório com o decreto federal que os termos utilizados pelo decreto aqui da Paraíba, artigo 2º, fica proibida a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas. E o decreto 10.292 utiliza os termos exatamente contrários. Diz que são serviços essenciais, atividades religiosas de qualquer natureza. Então,
você perceba, existe uma redação aqui confrontante, existe uma redação contraditória. A gente não deve estar aceitando um direito menor do que é o nosso realmente. Quem aceita um direito menor do que aquele que tem, aceita a amarra. Né? Você aceita ter o seu direito diminuído, então é porque você já não quer o seu direito. Verdade. E as igrejas, elas devem atentar a isso e devem agir em relação a isso. Não podemos mais aceitar que as atividades religiosas não sejam vistas como atividades essenciais. As atividades religiosas, elas devem estar reconhecidas como atividades essenciais. E eu digo isso por elas devem estar reconhecidas, elas já estão reconhecidas. Já estão reconhecidas. O decreto federal... Deve ser Exatamente. Exatamente. Então, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, gente, vocês estão ouvindo o que Taiguara falou. É constitucional. Nós já somos. Nós não estamos tentando nos tornar essencial. Nós, através do decreto do presidente Bolsonaro, nós somos atividades essenciais. Quiseram retirar esse direito da gente, mas outra ação na justiça fez com que esse direito de nós sermos atividades essenciais voltassem. Então, a gente não tem que mais brigar para apenas as migalhas que caem da mesa, que é um cultozinho de live, não. Nós temos que brigar pela missa presencial e pelo culto presencial. E eu quero chamar a atenção de uma frase que eu recebi do jornalista Felipe aqui ontem. Ele diz o seguinte: a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias como se corta um salame, segundo o filósofo Friedrich, né? Hayek, eu acho que ele é australiano e era liberal e conservador. Gente, é assim, ó, devagarinho eles vão ganhando espaço, devagarinho. Exato. Mas se a gente não reclama, se a gente fica caladinho, com medinho de tudo e conformados, isso vai tomar uma proporção tão grande que depois, para a gente restabelecer até a cultura do povo, as pessoas vão se acomodando dentro de suas casas, com o seu Netflix, com o seu Amazon, com o seu não sei o quê. Acabou-se. E Exatamente. assim, gente, é o que está acontecendo com as nossas igrejas. Precisamos reagir. E agora, Taiguara, eu não sei se você quer agora, mas assim, a gente podia falar do absurdo do que você estava falando, da letra, do texto escrito, que é um texto completamente comunista e socialista, anticristão, não é verdade? Esse tipo de intervenção política, do poder político, ela não pode acontecer sobre a igreja, ainda mais quando ela é desarrazoada. Quando a gente vai para o texto do decreto, a gente vê que simplesmente não faz sentido. Não faz sentido que diversos outros... Olha, Elisa, são 20 incisos de serviços reconhecidos como essenciais pelo decreto estadual, que são excepcionados. Esses serviços aqui podem ser, né, realizados desde que com as medidas de cuidado, as medidas sanitárias de cuidado. Então, eu vou ler aqui a lista para que as pessoas vejam a ampla gama, para que as pessoas vejam a ampla gama de serviços que podem ser realizados livremente, desde que seguidas as medidas sanitárias, e elas percebam que não há razão nem sentido para que as igrejas não possam implementar as mesmas medidas numa reabertura com distanciamento social, né? Com o uso de máscaras. Pelo que eu estou vendo aqui, gente, eu gostaria de chamar a atenção para todos vocês entrarem no site paraíba.pb.gov.br e ir atrás do decreto 40.242.
É porque eu estou vendo aqui, então agora, quase todo o comércio, com exceção de roupas, eu acho, Com imóveis. exceção de academia, ginásio e centro esportivo, que entrou aí só porque o presidente da República Isso. liberou. Então, aqui Só para a contrariar. vedação expressa aqui é só porque o presidente da República disse uma coisa, então a vedação aqui é só para isso. Mas Exatamente. academia, ginásio, centro esportivo, shopping, galeria, centro comercial, bar, casa de restaurante, casa de festa, casa noturna, boate, cinema, teatro, circo, isso aqui tudo está proibido. Né? Isso Uhum. aqui, por quê? Porque isso entende-se E que isso aglomera. aqui são atividades que aglomeram, que são pessoas, muitas pessoas dentro de um espaço fechado, etc. Mas, quando você vai lá para o parágrafo 5º do artigo 1º do decreto, aí eu vou ler para as pessoas a lista inteira, só para que todo mundo perceba como tem muita coisa liberada e nós também já podíamos ter as nossas igrejas abertas. Uhum. Tá entendendo? Você que é pastor e que está com a sua igreja fechada porque está achando que ela é proibida, como diz aqui o decreto, veja lá. Parágrafo 5º. Não incorre na vedação de que trata este artigo o funcionamento das seguintes atividades. Inciso 1º. Vamos contar aqui. Estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, laboratório de análise clínica, clínica de fisioterapia e de vacinação. 8. Clínicas e hospitais veterinários, bem como estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área. Aí já vão 11 aí. Distribuição e comercialização de 12. combustíveis, 12. E distribuição Eu e vou revendedor botar. de água e gás, né? 13 aí. 13, 14, na verdade. Hipermercado, supermercado, mercado, açougue, peixaria, padaria, loja de conveniência situada em posto de combustível, ficando expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros alimentícios no local. Né? Esse eu já perdi a conta, então. Mas só para a pessoa ver Quase 20, né? produtores ou fornecedores de bens e de serviços essenciais à saúde. Aqui é o mais interessante, esse daqui é o mais interessante. Feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento, tarará. Peraí, para. Então quer dizer que o decreto do prefeito já está sem validade porque o decreto do Estado sobrepôs ele. Em tese sim. E para as questões de isolamento, o STF não disse que tinha que ser que o Estado tinha autonomia, a Prefeitura tinha autonomia, e o que ia vencer era o que fosse mais restrito? Veja, o Estado e os municípios, eles têm autonomia, dizem o STF, dentro de suas competências. Agora, o STF também disse que a competência para definir os serviços essenciais é do presidente da República. Sim. Então, se o presidente da República definir os serviços essenciais no território nacional, isso tem que ser aplicado. Uhum. Se o Estado define outros serviços essenciais dentro do seu território estadual, por exemplo, digamos que nós estamos aqui num estado que tem muita caprinocultura. Digamos que se defina aqui como serviço essencial dentro do estado da Paraíba a venda de caprinos, de cabra, de bode. É um serviço essencial dentro do estado da Paraíba. Isso não precisa estar no decreto do presidente da República, mas pode estar no decreto do governador do estado da Paraíba, porque é uma competência aqui, local. Uhum. Agora, a competência nacional é do presidente da República e ela já foi reconhecida. Certo, a competência... Mas a minha pergunta, agora foi o seguinte, que agora, semana passada, o prefeito de João Pessoa decretou que Feiras Livres estava fechada. Bom, e esse decreto aí abriu Feiras Livres. Pelo decreto estadual, você veja que situação que nós nos encontramos. Porque um fica desdizendo o outro. E o outro fala. E o cidadão fica numa insegurança jurídica muito absurda, né? Que a gente não sabe o que é que segue, o que é que faz, se tem que ir para um lado, se tem que ir para o outro. E isso não pode acontecer. Mas vamos lá. Vamos continuar. Feira livre, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Estado.
Me Eu diga uma solicitei coisa. pelo menos pias lá, eu solicitei pelo menos que as feiras livres, os mercados públicos tivessem pias com algo, com sabão líquido para os feirantes e as pessoas lavarem as mãos. Pois bem, agora me diga uma coisa. Por que que feiras livres podem estar abertas desde que observadas as boas práticas de operação? Isso, veja só, isso aqui é uma condição. Ela pode abrir Desde que. desde que esteja observando boas práticas padronizadas pela secretaria. Então, por que que feiras livres podem abrir com essa condição e igrejas não podem abrir com a condição de se observar determinadas medidas sanitárias que todo mundo está sendo obrigado a observar, né? Todo Exatamente. mundo. Mas eu nem compararia agora com feiras livres, eu comprava com o próprio mercado e com o próprio banco, que é fechado, né? Totalmente. Mas a questão que eu digo é essa. Se essas coisas estão sendo abertas, né? Se isso está sendo aberto, por que que igreja não? Uhum. Não tem sentido. O que eu estou querendo apelar, eu estou apelando à racionalidade das pessoas. Se call center está aberto, que é um Elisa, galpão cheio de gente sentado, gente, igualzinho na Elisa, igreja. inciso 13, concessionários de veículos automotores e motocicletas, oficinas mecânicas, borracharias e lava-jatos. Inciso 14, lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários, insumo de informática, durante o prazo mencionado poderão funcionar por serviço de entrega. Assistência social, evidentemente, atendimento à população em vulnerabilidade. E a igreja não faz isso, não? Quer Faz, dizer, acho que faz. você tem aqui pastores que estão nos ouvindo aqui. Entendam uma coisa, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Como é que se libera todos os tipos de atividades? Eu não sou contra isso, eu acho que tem que liberar mesmo. Eu defendo que se libere essa. Na verdade, eu defendo a reabertura cada vez maior. O que estão Pastor fazendo Vitor está dizendo assim, nas entrelinhas, pura perseguição religiosa. Esse é o ponto. Isso não deveria existir. O artigo 2º, que diz fica proibida a realização de missa, culto e qualquer cerimônia religiosa, não tem sentido. Qual é o sentido de você abrir todas as coisas e fechar só a igreja? E outra coisa, agora vamos para que é que eu quero chamar a atenção. Vamos a má fé. Eu quero considerar a má fé porque não pode ser outra coisa, não, gente. Fica proibida a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas em todo o território estadual até o dia 31 de maio de 2020. Isso, para mim, me corrija se eu estiver errado, o jurista aqui é você. Para mim, significa que se eu quiser fazer um culto doméstico, ou se quiserem fazer uma novena dentro de uma casa de qualquer pessoa, dentro do território da Paraíba, vai estar proibido. Isso aqui, gente, não é uma livezinha, não, que está proibida, não. Exato. Tem que entender a má fé de quem assinou isso aí. Qual foi a intenção, gente? Qual foi a intenção? Se não é um ensaio de uma questão totalmente comunista e de vedação e de proibição, que está totalmente ferindo, não é nem o decreto, não é nem a lei que o presidente fez, não. Está ferindo a nossa Constituição no seu artigo 5º, que é a liberdade de culto, preservação dos lugares de culto. Não é verdade? Até agora, me explica Isso. aí que você sabe melhor que eu. Pelo amor de Olha, Deus. a redação, a primeira interpretação que se dá a uma redação, né, legislativa, uma redação legal, é a literal. Uhum. E a literal diz, não tem ressalvas. Isso aqui Tem foi o não, velho, tá puro isso e aqui grosso, foi o tá puro e velho grosso. se colar, colou. Colou. Agora, como nós percebemos a armadilha e estamos Agora, né? muita Porque gente já vem, se eu não denunciando, me engano, viu, tá agora, já vem com esse mesmo texto há 2 decretos anteriores. mas veja, eles foram ampliando a restrição. Isso eu demonstrei na live de ontem que eu fiz. No primeiro diziam, fica suspenso, Certo? só nas cidades que tem coronavírus. Aí no Tá. segundo decreto ele diz, fica prorrogada a proibição. Aí já começou, Prorrogado até o dia 18 a proibição. aí já começou a falar em proibição. Aí Esse agora foi, já é outra esse foi coisa. no decreto que fala prorrogado até o dia 18, foi no decreto. Peraí.
40.217 de 2 de maio. Engraçado Isso. que ele colocou no primeiro a restrição e não falou em proibição, né? Aí Não. agora, no dia 2 de maio, ele fala em proibição, coisa que não estava no primeiro. Já E começa agora, errado nesse de ontem, fica proibida a realização. a realização. Então vejam, e quando se coloca quaisquer cerimônias religiosas, então, como você disse, se proíbe novena, se proíbe culto Culto doméstico. doméstico, Ô, Elisa, isso aqui é tão grave, grave. inconstitucional que eu vou te mostrar uma coisa aqui. Tem mais coisa, pelo amor de Deus? Tem. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. No estado de defesa e no estado de sítio, que são as duas situações mais gravosas admitidas pela Constituição da República, não é? Em nenhum dos dois estados, seja no estado de defesa, seja no estado de sítio, está a suspensão da liberdade de culto. Você veja que coisa. A Constituição, no artigo 136 e no artigo 139, ela diz o que é que se pode fazer, as medidas que se podem tomar nas duas situações, no estado de defesa e no estado de sítio. Para quem não sabe, o estado de defesa, ele é decretado pelo presidente da República quando existe alguma ameaça grave de calamidade, né? Alguma instabilidade institucional. Então, quando você tem uma situação, por exemplo, digamos, um atentado terrorista, né? Que cause grave comoção no lugar e haja outra possibilidade de outras células terroristas estarem agindo, seria possível decretar estado de defesa. E estado de sítio seria quando nós temos um estado de guerra, né? Quando estamos em guerra, respondendo à agressão armada estrangeira, ou quando há alguma situação de repercussão nacional que o estado de defesa anterior não resolveu. Então, veja só, são as duas situações mais gravosas que a Constituição da República admite. Estado de defesa e estado de sítio. Nenhum dos dois casos existe restrição de liberdade de culto. Existe restrição de liberdade de reunião dentro de associações, mas reunião é diferente de culto. A Constituição é muito clara ao diferenciar no artigo 5º culto e reunião. Porque culto é culto público. É culto público. Reunião é outra coisa. Reunião pode ser uma reunião para conspirar, por exemplo. Então, se você está tentando conter um atentado terrorista no seio de uma reunião, se pode conspirar o atentado. Então, é por isso que você faz determinadas restrições. Agora, o culto das igrejas, ele não é a porta fechada. Ele é a porta aberta. O padre está celebrando uma missa, a porta da igreja está aberta. O pastor está celebrando o culto, a porta da igreja está aberta. Se está falando no microfone, todo mundo pode entrar e ver o que está acontecendo lá dentro. Então, reunião é diferente de culto. E a Constituição não admite, ela não dá o direito de o Estado brasileiro restringir a liberdade de culto nem durante o estado de defesa, nem durante o estado de sítio. Meu Deus. Mas na Paraíba, em Pernambuco, em Santa Catarina, em Brasília, em vários estados, se restringe a liberdade de culto através de decreto de governador. Isso não existe. É uma coisa que nem a Constituição fez. O decreto, que é uma coisa feita pura e simples pelo governador, que é uma questão totalmente democrática, não é como uma lei que ela é discutida numa Câmara, numa Casa Legislativa, não é isso agora? Exatamente. Isso é um verdadeiro absurdo. Taiguara, a gente tomando todas isso aí, a gente tem 20 minutos, né, para a live não acabar, e a gente tem que dar uma resposta a quem está nos ouvindo agora.
eu vi um vídeo, depois que o presidente decretou que cabeleireiro, né, e barbearia era essencial, eu vi um vídeo, acho que todo mundo viu esse vídeo, foi muito publicado, onde chegava o pessoal, os fiscais, para fecharem uma barbearia do rapaz, e o rapaz expulsou os fiscais e Isso, pregou o decreto no vidro da sua barbearia. Ele disse, venha exato. para cá tirar, porque eu estou aqui dentro da lei. Então, hoje, amanhã, gente, de manhã, se tiver um ciclo de oração aí, se tiver uma missa aí, o padre e o pastor, mediante os decretos que nós temos aqui, federais, podem abrir suas portas às igrejas, podem seus fiéis ir para dentro da igreja, e se chegar a fiscalização para abrir, para fechar, ele pode esfregar na cara do fiscal, com todo carinho e amor e compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, o decreto presencial. É isso? Olha só, veja que coisa. O decreto, vou até dar o número. Decreto que reconhece as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, como atividades essenciais. Decreto número 10.292, tá? Isso aqui que eu estou falando não é uma invenção da minha cabeça, não. Isso é um direito. Isso é um direito. A Constituição da República não proíbe nem restringe a liberdade de culto, nem durante o estado de sítio, nem durante o estado de defesa. Então, não se venha dizer que na situação atual, que é uma situação de calamidade de saúde pública, que não se compara a um estado de sítio nem a um estado de defesa, porque não foi decretado isso, não me venha dizer que a restrição é maior do que nessas duas situações. Mais ainda, veja que interessante isso aqui. Ficam asseguradas, isso aqui é na Lei 13.979, que é a lei que trata das medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública relacionadas ao coronavírus. Parágrafo 2º do artigo 3º. Isso é interessantíssimo. Veja só. Ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo, inciso 1º, o direito de serem informadas permanentemente sobre seu estado de saúde e assistência à família conforme regulamento. Inciso 2º, o direito de receberem tratamento gratuito. Inciso 3º, o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional. Aqui já se está dizendo, é assegurado pleno respeito às liberdades fundamentais. E né? a liberdade de culto é uma liberdade fundamental. A liberdade de culto é uma liberdade fundamental, segundo a Constituição, artigo 5º, incisos 6º, 7º e 8º. Então, isso aí é uma liberdade fundamental. Agora, vamos lá. Ele cita aqui o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional. Então, eu fui olhar qual era o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional. Né? E esse artigo... Você está em que... Sim, vá, depois eu vejo. Deixa eu baixar aqui, artigo 3, artigo 3. Eu fui olhar o Regulamento Sanitário Internacional e aí eu vi que lá no Regulamento Sanitário Internacional, onde está, meu Deus, aqui, princípios. A implementação desse regulamento será feita com pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas envolvidas, né? Então, aqui nesse regulamento, que já é citado como fundamento da legislação, né, um regulamento internacional, se diz que as liberdades fundamentais são preservadas. Mas o artigo 32 é ainda mais expresso. Ele vai tratar dos viajantes que chegam aos países. E nesses viajantes, quando ele trata dessas pessoas, ele diz que na implementação das medidas de saúde de que trata o presente regulamento, os Estados-partes tratarão os viajantes com respeito à sua dignidade, direitos humanos e liberdades fundamentais e minimizarão qualquer incômodo ou angústia associado a tais medidas, tratando todos os viajantes com cortesia e respeito. Aí agora vem interessante.
levando em consideração gênero e preocupações socioculturais, étnicas e religiosas. Então, perceba, o Regulamento Sanitário Internacional, que é citado na legislação brasileira, né, como um dos documentos de fundamento, ele trata das preocupações religiosas das pessoas que estão afetadas pela doença. Isso é respeito, né, Taiguara? Ele respeita. Exatamente. Gente, e como é que uma lei aqui, de um governador da Paraíba, de qualquer estado que seja, não tem esse mesmo cuidado, esse mesmo respeito com a fé das pessoas? É disso que nós estamos falando, gente. Nós exigimos respeito. Não venha com essa brincadeirinha, não. As guerras antigamente, esses últimos dias, tá, agora, pra gente. Eu assisti muito os Vikings, né? E a gente via a preocupação deles de ser cristão, de ser pagão, né? A briga era por isso. E hoje em dia, gente, a gente está deixando em segundo plano o que nós cremos. Como assim? Né? A gente viu os templários aí, a gente viu o cristianismo. Jesus morreu na cruz, gente, por nós. Nós somos cristãos e eles estão querendo simplesmente deixar de lado como se fosse uma coisinha qualquer, como se fosse um capricho, como se fosse coisa ali de beata e de crente. Não é um capricho, não é um capricho. Não é capricho de jeito nenhum. Aí eu acho respeito. Aí eu acho até engraçado, Elisa, porque o pessoal chega lá no Instagram e diz: vocês estão querendo reabertura de igreja porque vocês vão querer matar as pessoas, vão deixar as pessoas doentes. Meu filho, é o seguinte, você não vá. Não vá. Você não vá. A gente não provavelmente obrigar ninguém a ir para a igreja, não. Gente. Provavelmente essa pessoa que está reclamando nunca foi à igreja. Possivelmente ela nunca foi à igreja e fica reclamando dos outros que querem ir. Entendeu? Então, se você vai a um supermercado e no supermercado, você está com outras pessoas, você está tocando em coisas que outras pessoas tocaram, você toca em dinheiro para pagar, recebe troco, você digita lá numa maquineta que outras pessoas tocaram, você está lá no meio daquele lugar e você acha que isso aí também não é aglomeração? Agora, por que você pode abrir um supermercado? Aí eles vão logo dizer, não, porque ali está seguindo todas as medidas sanitárias. E por que as igrejas não podem abrir seguindo medidas? A igreja tende muito a obedecer, não é, Taigara? Nós somos muito obedientes. E se a lei está dizendo que a gente tem que abrir de acordo com as medidas sanitárias da OMS, da Organização Mundial, Internacional, porque quem é que está dizendo que a gente não vai seguir? Tem Marcos Gonçalves aqui que diz assim, se o bispo está respeitando uma lei temporal espúria que impede a nossa obrigação de culto a Deus, a gente vai obedecer ao bispo? Bem, o bispo, ele é livre, Depois a gente pressiona o bispo. A questão não é essa no primeiro momento. A questão que nós precisamos atentar agora é o seguinte: nós não podemos aceitar a intervenção política dentro de questões exclusivamente religiosas. É isso que não se pode aceitar, porque se você aceita que um decreto estadual, com a desculpa de estar cuidando de uma doença, que um decreto estadual possa dizer fica proibida a realização de missas e cultos, se você aceita isso, você já está abrindo mão de tudo. Então, não se pode aceitar esse tipo de intervenção. Eu vou ler aqui, Elisa, só para mostrar. Vai, sim. Porque tem 8 minutos, a não ser que a gente volte, né? Não, eu vou só para a gente concluir, eu vou concluir com isso aqui e vou responder uma pergunta que fizeram aqui. Só para mostrar como isso aqui tem fundamento. Nós já mostramos que a Constituição não permite restrição à liberdade de culto, nem estado de defesa, nem estado de sítio. A Constituição reconhece a liberdade de culto como liberdade fundamental. Então você tem o direito de prestar culto a Deus e Deus tem o direito de receber o culto, certo? E isso aí isso aí não deve estar sob o arbítrio do Estado, certo? Em segundo lugar,
Em terceiro lugar, nós já vimos que a decisão na ADI 6.341, ela diz que o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. E já demonstramos que a Lei 13.979, artigo 3º, parágrafos 8º e 9º, diz que o presidente da República, mediante decreto, pode resguardar o funcionamento de serviços públicos essenciais. O decreto 10.292, inciso 39, já disse que atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, são atividades essenciais. Tudo isso a gente já mostrou. Então, o argumento legal, para quem quiser, quem queira abrir sua igreja, pode abrir. Está na legislação, está na Constituição. Eu não estou dizendo aqui nada ilegal, não. Isso aqui está na Constituição. Se alguém for tentar lhe impedir, aí entre na justiça. Entre na justiça. Entendeu? Entre na justiça mediante um mandado de segurança, alegando exatamente esse tipo de coisa, porque você está sofrendo uma coação ilegal. Isso não é aceito nem pela Constituição, nem pelo decreto federal, nem pela lei federal que subsidia. Então, a argumentação jurídica já é essa, certo? A argumentação... Quem quiser se sentir mais seguro, entre logo com o mandado de segurança. Isso, mandado de segurança, gente. Mandado de segurança. Vá ao judiciário. Teria um remédio jurídico, era isso que eu queria pegar. Qual é o remédio jurídico? Mandado de segurança. Ação popular, não. Pode entrar com ação popular contra o decreto, mas aí são os cidadãos que entram, né? Também podem entrar. Mas eu acho que as igrejas poderiam entrar com mandado de segurança. Habeas corpus só se tentarem prender, né? Se tentarem prender, sim. Coletivo precisaria ser uma associação, tem que ter alguns requisitos. Okay. Mas o que é mais factível em relação a isso aqui é mandado de segurança. Mandado de segurança contra esse artigo 2º. Porque a questão não é permitir missa online com 5 pessoas, etc. Não. A questão é que igreja é atividade essencial. Nós temos o direito, as igrejas têm o direito de reabrir seguindo as determinações do Ministério da Saúde. Isso está no decreto 10.292. Isso está garantido... será o artigo 10.900... O decreto 10.292. Isso. E a lei 13.979. Então, isso aí já está definido. Agora, eu vou encerrar, Elisa, só com a leitura aqui, para que todo mundo veja como nós estamos vivendo uma situação ilegal e inconstitucional. Eu vou ler um trecho da ADI, da decisão da ADI 4439, a ADI recente, sobre ensino religioso, que o STF reconheceu que o ensino religioso facultativo nas escolas públicas podia ser realizado. E eu vou ler um trecho do voto vencedor, que foi justamente do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: veja só para vocês verem como nós estamos numa situação de inconstitucionalidade. E aí todos vocês vão poder também usar isso como fundamento de um eventual mandado de segurança. Ministro Alexandre de Moraes, no voto que venceu, diz o seguinte: a relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que manteve a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, ao consagrar a inviolabilidade de crença e de cultos religiosos, deve ser realizada em dupla acepção. E aí ele diz: primeira acepção, proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais. Depois ele continua: assim, a Constituição Federal, ao consagrar a inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção à liberdade de culto e às suas liturgias. Olha. Insisto,
Um Estado não consagra verdadeiramente liberdade religiosa sem absoluto respeito aos seus dogmas, suas crenças, liturgias e cultos. O direito fundamental à liberdade religiosa não existe do Estado, não exige do Estado concordância ou parceria com uma ou várias religiões. Exige tão somente respeito. Exige tão somente respeito. E mais à frente o ministro vai concluir dizendo o seguinte: a laicidade absoluta é uma forma de intervenção do Estado nas consciências, porque contribui para a formação do espírito leigo, hostil a qualquer manifestação da natureza religiosa. Em matéria religiosa, o Estado deve ser neutro. Nada justifica sua intervenção, nem no sentido de religião oficial, nem de laicidade absoluta, porque ambas são formas extremas. Ambas são processos de intervenção. O Estado leigo não é Estado anticlerical, mas o que respeita a crença e a religiosidade dos que nele vivem. Então, essa é a fundamentação, minha gente. Isso aqui é um trecho da ADI 4439. O STF já julgou dessa maneira. Então, isso aqui já é o fundamento para reabrir as igrejas. Não precisa de mais nada, gente. O direito está todo reconhecido. A única coisa que precisa é seguir as determinações do Ministério da Saúde. Quais são essas determinações? Todos nós já sabemos. As mesmas que estão lá nos supermercados. Distanciamento social, ter a higienização. Tudo. Pois é. Então, isso já está reconhecido. Entendeu? E não tem fundamento jurídico proibir igrejas e não tem fundamento jurídico não reconhecê-las como atividades essenciais. Bem, não sei se dá tempo assim. Eu tô aqui em estado de choque, porque eu fiz um requerimento para terça-feira, que eu acho que talvez eu tenha que retirar esse requerimento, né? Porque eu estou pedindo migalha, eu estou pedindo lives, eu estou pedindo garantia para isso, mas não é isso que a gente tem que pedir. Não. Tem que pedir que se cumpra a lei. Exatamente. Do nosso país. Exatamente. A gente tem que pedir que a prefeitura, porventura, não vá investigar, não vá tentar fechar igrejas. Ela pode até fiscalizar as questões sanitárias, mas ela não pode fechar a igreja. Né? Não, de jeito nenhum. Então, gente, eu vou estudar como é que eu vou fazer esse novo requerimento, eu vou estudar o que a gente vai fazer, certo? Aqui a gente vai ter uma reunião, logicamente, e eu vou pedir ajuda da Taguara para ver o que a gente faz. Mas os pastores e os padres já podem entrar aí com mandato de segurança, a gente deu todos os fundamentos, o povo está doidinho. Salve a live. Eu espero que eu não sei se está salvando automático agora, tá agora, porque não está. Não, tá não. Quando terminar aí a live vai aparecer para você colocar no IGTV. Aí você coloca então, lá no IGTV. Beleza, que eu não estou nem sabendo desse negócio. Pessoal, lutem pelos seus, só para a gente encerrar, lutem pelos seus direitos, lutem pelos direitos da religião. Deus tem o direito de ser cultuado. E o Estado não pode impedir as pessoas de exercerem a sua liberdade de culto. Isso não pode nem legalmente, nem constitucionalmente, e também não pode perante a lei de Deus, que é superior à nossa lei dos homens. Nós temos o direito de cultuar. Né? Exatamente. Deus, ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, e é por isso que nós vamos lutar. Pelos séculos dos séculos. Não é um Twitterzinho, não. Eu escutei gente dizer hoje, não, mas o governador já tweetou. Tweetou o quê, meu amigo? Chega de migalhas. Chega de migalhas. Chega de contrassenso e chega de má intenção, isso sim. Eu quero te agradecer muito, Taguara, por essa live, né? Eu acho que foi muito produtiva, graças a Deus. E nós vamos lutar. Isso não para por aqui, viu, gente? Isso é o início. Amanhã tem muita gente solicitando para voltar ao trabalho. E nós temos que solicitar também para voltar aos nossos cultos, às nossas missas. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos voltar a cultuar a Deus, que o restante vai se resolver. Enquanto a gente ficar nessa malemolência sem adorar a Deus da maneira que é devida, as coisas vão continuar dando errado. Então vamos voltar a Deus. Gente, eu costumo sempre dizer, nós somos cidadãos dos céus, mas nossos pés ainda estão na terra. E nós pagamos nossos impostos e temos nossos direitos. Nós temos direito de votar, sermos votados e temos direito de exigir que a lei seja cumprida. É isso aí. É isso aí. Vamos pedir simplesmente cumprimento da lei. É isso que a gente tem que pedir. Cultuem a Deus. Venerem a Deus.
Deus tem direito de ser cultuado e nós temos o direito de cultuar a Ele. Temos o direito de cultuar a Deus. Amém. Obrigada, Taiguara. Um abração. Um abração, Elisa. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abração para vocês.